É isso aí, Felipe. O Felipe Sevilha, ele fala assim, Felipe, Fabião, boa noite. Dentro do BEST, o que seria melhor, dividendos atual ou futuro? Eu acho que ele está se referindo ao médio ou projetivo, né, Felipe? Depois você me confirma aqui. Ou mesclo duas estratégias e me permito Acho que comprar é um isso. pouco... eu acho que é isso. Me permito comprar um pouco acima do dividendo do preço do dividendo futuro. Felipão, boa pergunta. Eu acho que para essa pergunta você tem várias respostas, mas eu vou ficar com uma que é a que eu uso, tá? O Felipe confirma, ver qual que é que ele usa também, de acordo com a empresa que ele tem. Eu gosto muito de usar o preço médio dos últimos 5 a 10 anos das empresas, comparado com o preço delas naquele determinado ano, tá? Para ver se ela mantinha um patamar de 6, 7% ou algo do gênero, para que isso se sustentasse. Eu gosto de usar assim dentro dos setores BEST, tá? Então tem muita elétrica que passa nesse crivo e muito banco que passa nesse crivo também. Então, quando eu falo isso para você, é aquilo que eu estou reforçando, de certa forma, aquilo que eu comecei dizendo, que você deveria manter seus aportes em dia, porque quando a gente vê que a gente acha que a bolsa está em alta, beleza, ela subiu. Mas, de fato mesmo, ainda com essa alta, você ainda tem empresa produzindo dividendos acima de 6%, com uma perenidade muito boa. Então, na prática, não muda nada. É basicamente isso. Eu uso o médio. Existem algumas empresas que você pode usar o projetivo. Vou dar um exemplo. Na época da pandemia, os bancos eles não permitiam, eles receberam uma ordem do Banco Central que não poderia se pagar mais de 25% do payout. Então, eles foram, assim, temporariamente proibidos de pagar mais de 25% do payout. Basicamente, você poderia talvez olhar o projetivo nesse caso, porque em algum momento esse dividendo que ia ficar represado ia ser corrigido no futuro, de alguma forma, tá? Então, basicamente, na minha visão, usar o médio. Acho que essa é a pegada. Mas não fica preso, pessoal. E agora eu vou até perguntar um negócio para o Felipe, ele vai contribuir com um negócio muito bacana para vocês. A gente tende a ficar olhando os numerozinhos da bolsa que fica passando lá no mercado quando você dá uma olhada no home broker. Você vai ver aqueles numerozinhos piscando e você esquece, muita gente esquece que por trás daqueles números tem uma empresa muito forte com pessoas trabalhando, gerando riquezas para os acionistas, para a sociedade e para as famílias que trabalham lá. Tá, pessoal? Por trás de todo o código lá piscando existe uma empresa. E o Felipe e o Jean foram visitar, por exemplo, a Klabin esses dias. Essa aula está disponível aqui no nosso na nossa... Passamos 2 dias lá, hein, Fabião? Não foi uma Perfeito, visita rapidinha, não, viu? perfeito. Para mostrar justamente isso que eu estou falando, né, Felipe? Que por trás daquele númerozinho piscando tem uma empresa, tem pessoas, tem geração de valor e de riquezas para a sociedade. Tá bom, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Você não está comprando números, você está comprando uma participação pequena de um gigantesco negócio. Eu queria, Felipe, que você falasse um pouquinho mais sobre a tua experiência e já emendasse isso também com a live que a gente fez, né, para o lançamento do MBA. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência que você teve lá em Telêmaco Borba, lá junto com o Jean. Puta, ô Fabião, é até chover no molhado falar sobre isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu acho que a gente é até privilegiado nesse aspecto, né? Porque a gente acaba tendo acesso às empresas, aos executivos. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é sujar o uniforme, gastar a sola de sapato, ficar naquele calorão de 40 graus ali dentro de uma fábrica, porque lá é o mundo real. Né? A gente sai dessa gamificação aqui chamada home broker e vai para o mundo real. É lá que a gente consegue entender coisas que uma planilha não te diz, que uma apresentação não te conta, coisas que um call de resultados não te conta, por mais completo que ele possa ser. Então, a gente teve essa experiência visitando a Klabin. Não foi a primeira vez que eu fui, eu tive lá em 2018, da vez anterior, e foi incrível comparar essa diferença da companhia agora em 2023 e 5 anos antes, em 2018. Né? Naquela época, inclusive, o projeto Puma era um projeto e agora é uma realidade. Então, eles entregaram o projeto Puma 2, que foi o maior investimento da história da Klabin esse ano. A curva de produção está aumentando progressivamente. E assim, foi uma visita fantástica porque pela primeira vez a gente teve a oportunidade de conhecer desde o início do processo produtivo, lá onde você planta a sementinha e a muda de eucalipto ou de pinos,
até o final, que é o produto acabado sendo expedido lá no terminal logístico que eles têm através do modal ferroviário. Então, a planta da Klabin, ela planta ao redor dela, né? Todas as florestas estão ali, ela produz, manda lá para o container e de lá já vai para o porto, desce para Paranaguá e vai exportar. Pudemos ver tudo isso, conversar com funcionários, Fabão, que não tem coisa mais bacana do que isso, você enxergar o que é a cultura forte de uma empresa, funcionários motivados, pessoas que amam aquilo que fazem. E, assim, tudo isso e mais um pouco, eu não vou ficar dando tanto spoiler também, que senão acaba a graça, tá lá disponível nesse vídeo que o Fabião estava falando, tá no nosso canal no YouTube. Se eu não me engano, é a aula 3, né, Fabião? Acho que é a aula 3. E vocês vão poder acompanhar, tá super bem produzido. A gente cutucamos mesmo, sabe? Nada daquelas perguntinhas padrão de analista, nada. A gente quis saber a fundo e tá tudo documentado. Então, quem não assistiu, assista. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito legal. Tá muito legal. Com certeza. E é um conteúdo que a gente pretende fazer cada vez mais, né, Fabião? Tendo a oportunidade, a gente sabe que todo mundo que acompanha o AGF aqui está sempre interessado nesse tipo de coisa. E a gente vai querer passar para vocês.